Olá pessoal, nesta aula veremos os seletores de formulários jQuery. Essa é a lista de seletores para recuperar elementos de um formulário. Nós temos um seletor genérico, que é o seletor input, que recupera qualquer tipo de elemento do tipo input, seja o input type test, password, radio, checkbox e assim por diante. Mas, caso você queira localizar um elemento de um tipo específico, por exemplo, um elemento do tipo button, você pode utilizar este seletor resumido. Então, vamos na documentação da jQuery, nós podemos encontrar a lista completa dos seletores de formulário, acessando seletores, form. Aqui nós vamos encontrar todos os seletores para localizar elementos de um formulário. Nesta aula, nós vamos utilizar este formulário para exemplificar o uso de cada um desses seletores. Para começar, vamos utilizar o seletor do tipo input, que é o mais genérico. Utilizando esse seletor para recuperar todos os elementos do tipo input do nosso formulário, vamos utilizar a função CSS para aplicar uma borda vermelha em todos esses elementos. Vamos ver aqui o resultado. E está aí, todos os elementos do tipo input receberam uma borda vermelha. Uma alternativa a essa função, apenas para incrementar um pouco o nosso código jQuery, nós poderíamos aqui recuperar apenas o elemento button. E nesse elemento button, aplicar aqui no manipulador de evento o clique dele, colocar aqui uma função para alterar, né, o estilo de outros elementos. Vamos ver isso aqui. Então, ao clicar no botão, nós vamos alterar o estilo de outros elementos. Qual vai ser o próximo elemento que a gente vai alterar? Vamos alterar aqui o elemento do tipo input test. Quando nós clicarmos no botão, isso aqui a gente já viu em outras aulas, eu quero alterar o estilo do elemento do tipo input test. Vamos identificar esse elemento? Então, ao clicar no botão, o input test é marcado. Vamos marcar agora o tipo password. Alterando aqui para password, a gente acessa esse elemento. Então, vamos lá. Está aí. Poderíamos ainda acessar aqui os elementos do tipo rádio. Uma funcionalidade interessante aqui da jQuery é que nós podemos navegar pelos elementos utilizando funções auxiliares, como, por exemplo, next, para recuperar o próximo elemento, ou previous, de previews, o elemento anterior, ou, por exemplo, o elemento parent, o elemento pai, né, do nosso rádio. Então, vamos ver aqui o resultado. Quando nós marcamos aqui parent, ele vai marcar, na verdade, o label que está envolvendo o checkbox. Então, ele está marcando, tanto, aliás, o rádio, o elemento do tipo rádio. Então, ele está marcando, dentro do label, nós temos o rádio button e o texto masculino. Um outro rádio button e o texto feminino. Por isso, eu utilizei parent. Vamos acessar aqui outro elemento. Por exemplo, o checkbox. Esses elementos aqui de baixo. E aqui está. Então, ele fez a marcação
desses 3 checkbox aí para a gente. Nós podemos ainda recuperar alguns elementos que não precisam de um seletor resumido, como esse que nós temos. O select, ele vai recuperar o elemento HTML do tipo select. Então, a gente poderia recuperar ele simplesmente informando o nome da tag. Isso aqui a gente já aprendeu também. Outro elemento que a gente poderia acessar direto com a tag seria o teste área. E aqui está. Vamos acessar agora os botões. Os botões Submit e Reset. Então, Submit. E o botão Reset. Então, está aí. Nós temos ainda o campo do tipo Input File. Que está aí, agora marcado. E temos ainda algumas variações onde nós podemos selecionar um elemento de acordo com o conteúdo dele. Por exemplo, eu gostaria de selecionar todos os elementos que estão habilitados. Então, eu tenho o recurso aqui, o seletor Enabled, para elementos habilitados. Então, vamos ver quais são os elementos que estão habilitados. Todos esses elementos aqui estão habilitados. Vamos ver agora quais estão desabilitados. E está aí. Ao clicar no botão, ele marcou aqui o Japão e a Argentina, que nós colocamos no nosso código HTML esses 2 elementos ali com a marcação disabled. Olha aí. Então tá aí. Japão e Argentina ficaram marcados em vermelho. Vamos ver agora como selecionar os elementos que estão checados. Checked. Para isso, eu vou recuperar aqui o parent desses elementos. O elemento pi. Olha, esse aqui está marcado, esse está marcado e Brasil está marcado. Vou marcar esse aqui também. Vamos ver agora. Marcou esse. Vamos ver o outro? Está aí, né? Então, a gente está vendo ele selecionar, ele marcar para a gente, com a borda vermelha, os elementos que nós marcamos aqui no formulário. E, além disso, nós temos também a opção Selected. Que não seria necessária aqui, porque nós temos o mesmo efeito ali com o Checked para o campo Select. Mas vamos ver. Aqui ele marcou o Brasil. Vamos agora selecionar China e marcar. E aí ele marcou a China. Tá? Então, pessoal, esses são os seletores de formulários disponíveis aí na biblioteca jQuery. Para vocês estudarem com mais detalhes, vocês podem acessar cada um desses seletores e vocês vão ver mais exemplos de uso dos seletores para formulários aqui da biblioteca. Vejo vocês na próxima aula, pessoal.